na prática clínica, que é a utilização das estatinas e a inter-relação disso com a síndrome mieloproliferativa. A gente, na discussão, vai poder aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Vitória, por favor. Bom dia, gente. Acho que está todo mundo me ouvindo bem. Sou Ana Vitória, como o Dr. Fernando apresentou, residente do segundo ano de hematologia aqui do HU. Vou apresentar hoje esse estudo que fala sobre o uso de estatinas e o risco de neoplasias mieloproliferativas. Foi um estudo dinamarquês de caso controle. Essa foi só para mostrar a capa do estudo, é um estudo que foi publicado bem recente, se eu não me engano, esse ano. Já existem vários estudos, está um pouco barulhento aqui porque eu estou na enfermaria, mas já existem alguns estudos prévios que demonstram um efeito antineoplásico das estatinas, mas isso está muito mais documentado em neoplasias de órgãos sólidos. Em neoplasias hematológicas não tem muito estudo abordando isso, principalmente abordando neoplasias mieloproliferativas. E diante do uso crescente das estatinas, já que a gente tem uma epidemia de síndrome metabólica, de dislipidemia, e diante dessa possibilidade de um possível efeito protetor das estatinas, isso está bem barulhento, desculpa, gente. E diante desse possível efeito protetor das estatinas, foi realizado esse estudo. Abordando um pouco das neoplasias mieloproliferativas. No geral, são doenças que a gente precisa sempre descartar a LMC, então são doenças cromossomo Filadélfia negativas, BCR-ABL negativas, que se caracterizam pela presença de reação leucoeritroblástica em alguns casos, que seria o desvio, a leucocitose com desvio escalonado e a presença de células imaturas em sangue periférico, presença dos eritroblásticos, presença de sintomas constitucionais, como fadiga, cefaleia, organomegalia, principalmente a esplenomegalia é mais característica. No caso da mielofibrose, a gente tem uma das causas de esplenomegalia maciça. Eventos trombóticos podem acontecer em todos os tipos. Gente, só um minutinho que eu vou pedir um pouquinho de silêncio. Vocês podem falar assim um pouquinho mais baixo, porque eu tô dando aula. Infelizmente, tá sabendo que eu vou dar outro. É só uma gente, por favor. Enfim, além do risco de eventos trombóticos, a gente também tem um aumento do risco de leucemia mieloide aguda, que é uma das coisas que a gente mais teme e mais tenta evitar. Essa imagem de um hemograma, só para ilustrar o que é uma reação leucoeritroblástica, principalmente para o pessoal que está chegando agora. A gente vê uma leucocitose com desvio escalonado, presença de eritroblastos no sangue periférico. Falando mais sobre esse tipo de neoplasia, certo? Elas estão associadas à presença de mutações específicas, mutações recorrentes, sendo que vale ressaltar que essas mutações elas não são determinantes para que essas doenças se desenvolvam, certo? A gente tem o JAK2, V617F e o JAK2 exon 12, KUR e MPL, que são mutações independentes. As três atuam na ativação da via JAK-STAT, certo? Então, eu não preciso obrigatoriamente ter uma mutação da JAK. Se eu tiver mutação da KUR e MPL, todos esses vão culminar com a ativação dessa via JAK, que é uma via que estimula a proliferação celular. Mas, como eu falei, se eu tiver essa mutação, isso não é determinante para que ocorra o desenvolvimento da doença. Eu posso ter essa mutação em pacientes saudáveis, inclusive. Então, os pacientes eles precisam adquirir outras mutações, a partir daí aquela célula se torna, adquire uma capacidade de expansão e proliferação clonal. Todo esse processo envolve a liberação de várias citocinas, fatores de crescimento, que culminam na alteração do microambiente medular e a ocorrência de fibrose medular.
Exemplificando os tipos de neoplasias mieloproliferativas, a gente tem a mielofibrose primária, que é a que eu falei, que está caracterizada pela esplenomegalia maciça, os pacientes se queixam muito de fadiga, perda de peso, certo? Policitemia vera, que o mais classicamente conhecido, vou ter um aumento da hemoglobina, um aumento do hematócrito, pacientes com maior risco de trombose, e a trombocitemia, sempre tem que descartar, né, causas secundárias, a trombocitemia essencial e as neoplasias mieloproliferativas não classificadas, que são aquelas que não obedecem a nenhum outro critério. Sobre essas neoplasias, vou só exemplificar aqui os critérios diagnósticos de cada uma. Os critérios principais, a gente precisa ter ou 2 maiores e 1 menor, ou os 3 maiores. Os critérios maiores seriam o nível de hemoglobina, o nível de hematócrito, que difere para homem ou mulher, um exame de medula, a biópsia, no caso da policitemia vera, mostrando uma panmielose, a presença de mutações na JAK, ou seja, não é obrigatório ter essa mutação, e como critério menor a gente tem uma dosagem baixa de eritropoetina. De critérios sobre a trombocitemia essencial, um nível de plaqueta aumentado, maior ou igual a 450 mil. Importante ressaltar que esse nível deve ser confirmado antes de prosseguir a investigação. O exame de medula, mostrando aumento da linhagem megacariocítica, sempre tem que excluir outras doenças. Eu não posso... não pode fechar critério para nenhuma outra doença, tem que excluir a LMC e os outros tipos de mielodisplasia e as outras neoplasias mieloproliferativas, presença de uma daquelas mutações da JAK, KOR ou MPL, e como critério menor, não pode ter nada que fale a favor de uma trombocitose reativa, ou o paciente tem algum marcador que indique clonalidade. Para fechar essa parte, falando da mielofibrose primária, de critério maior, a gente vai ter a proliferação megacariocítica associada à fibrose grau 2 ou 3, não pode fechar critério para nenhuma outra doença, a presença de uma das 3 mutações. De critérios menores, envolve a anemia, leucocitose, esplenomegalia, o nível de LDH e a reação leucoeritroblástica. Agora, entrando realmente no artigo. As estatinas, isso já foi levantado em outros estudos, a possibilidade delas terem uma atividade antileucêmica. Então, esse estudo busca avaliar essa atividade leucêmica em neoplasias mieloproliferativas. O mecanismo ele é ainda incerto, mas já existem algumas hipóteses, porque a estatina ela atua inibindo a enzima, eu vou falar um pouco mais detalhado mais à frente, mas em resumo, ela atua inibindo uma enzima que é fundamental para a vida da célula. Essa enzima atua na via do mevalonato, que é essencial para a formação da membrana celular de todas as células do organismo. E essa via nos pacientes com câncer, ela está estimulada. Então, se vai inibir, essa via teria um possível efeito protetor, uma ação antiangiogênica, anti-inflamatória, pró-apoptótica, com inibição desses fatores de crescimento. E isso iria atuar reduzindo a fibrose medular e até o início de neoplasias. Foi um estudo caso-controle, foi o primeiro estudo caso-controle para tentar associar o uso de estatinas com neoplasias mieloproliferativas de base populacional. Foi um estudo retrospectivo, realizado, foram selecionados pacientes de 2010 a 2018, feito na Dinamarca. Os pacientes eram divididos em 2 grupos. O grupo dos casos eram com aqueles pacientes com diagnóstico de neoplasia mieloproliferativa. O diagnóstico foi definido baseado nos critérios da RU, e que usavam estatinas, e os controles eram os pacientes que não tinham a neoplasia, mas usavam a estatina.
Os dados coletados foram a partir do sistema de registro dinamarquês, como eu falei, foi retrospectivo, diagnóstico de acordo com os critérios da RU. Para cada paciente, para cada caso selecionado, eram selecionados 5 controles, o mais semelhante possível, de forma randômica. Eles tentavam obedecer a semelhança quanto à idade, sexo, inclusive o nível socioeconômico. Os pacientes com história prévia de câncer foram excluídos do estudo, por um motivo claro, né? Eram pacientes previamente expostos à radioterapia e quimioterapia, que já aumentaria por si só o risco de uma segunda neoplasia. Mas aqueles pacientes com câncer de pele não melanoma e carcinoma in situ puderam ser incluídos no estudo tranquilamente. As variáveis analisadas foram nível educacional, o índice de Charlson, que é um índice que busca avaliar o número de comorbidades desses pacientes, o uso de aspirina, AINE, alendronato, imunossupressores e metformina. Esse é um detalhe importante porque o uso dessas medicações foi importante porque essas medicações também estariam associadas a um possível efeito protetor de neoplasias. Falando especificamente do alendronato, por exemplo, ele também atua na mesma via, na via do mevalonato, que as estatinas. Além disso, diabetes, tabagismo, doença autoimune, o abuso de álcool, tudo isso também foi considerado. Como variável secundária, foi avaliado o subtipo da estatina, a idade e o sexo desses pacientes, para ver se tinha alguma variação. O uso da estatina foi considerado constante naqueles pacientes que tiveram pelo menos, nos registros de prescrições, tiveram pelo menos uma prescrição de estatina. Já os pacientes que foram considerados como uso prolongado tinham uso de pelo menos 5 anos. Acabou que foi uma falha do estudo, porque, não uma falha do estudo, mas por ser um estudo retrospectivo, uma análise só dos registros, não tinha como ter certeza da duração da exposição da medicação. Então, foi algo presumido nesse estudo. Essa tabela mostra as características de cada grupo. A gente vê que foram 3.816 casos, com cerca de 19 mil controles, então conseguiram obedecer mais ou menos o 1 para 5. A mediana de idade foi semelhante, a idade não teve diferença. Na verdade, a única coisa que teve diferença mesmo entre os grupos foi o índice de Charlson, que no caso dos casos teve muito mais, no caso dos casos, teve mais comorbidade que nos controles, e o uso de aspirina foi maior também no grupo dos casos, certo? No restante das variáveis, elas foram bem balanceadas, não teve diferença, inclusive, entre o tempo de uso das medicações, idade, ficou bem balanceado nesse sentido. Então, como eu falei, de resultados, o índice de Charlson e o maior uso de aspirina foi predominante no grupo dos casos, as outras características foram semelhantes. A gente teve, com relação ao tempo de uso das estatinas, foi muito semelhante, de 34,9 nos casos e 33,5 nos controles. Quando foi avaliado dose-resposta, foi visto uma relação dose-dependente, ou seja, quanto maior o tempo de exposição desses pacientes, maior a resposta, maior o efeito preventivo no desenvolvimento das neoplasias. Isso foi principalmente verdade para as estatinas no geral, exceto a atorvastatina, que não teve relação dose-resposta. A odds ratio das neoplasias mieloproliferativas foi de 0,87 para os pacientes que fizeram uso, aqueles pacientes que já tinham sido expostos, e de 0,72 para os pacientes que usavam há pelo menos 5 anos. Então, a gente vê que ambos os grupos tiveram efeito protetor, mas o efeito protetor foi ainda maior naqueles pacientes com uso mais longo da estatina.
não houve diferença. Já vou mostrar uma tabela que pode ser que deixe um pouco mais claro, mas não houve diferença quanto à idade não teve diferença de resultado quanto à idade, e teve um efeito protetor maior nos pacientes de sexo masculino, não diabéticos, que não tinham doença autoimune, e nos pacientes que usaram de forma crônica as estatinas. Olhando os pacientes que fizeram uso prolongado, ou seja, usaram por pelo menos 5 anos essas estatinas, foi visto redução da incidência de mielofibrose, policitemia vera e outras neoplasias mieloproliferativas, mas não teve associação encontrada com a trombocitemia essencial especificamente. Como eu tinha falado anteriormente, nesses pacientes não foi visto relação dose-resposta com a atorvastatina. Essa tabela, ela tenta associar o tempo de exposição à estatina e o risco de neoplasias mieloproliferativas. A gente vê que nos pacientes que usaram cronicamente, a odds ratio sempre permaneceu abaixo de 1 e teve uma diferença significativa com relação aos pacientes que não usaram ou que já usaram, porque em alguns momentos esses outros pacientes chegou a ser, inclusive, fator de risco, então não teve como estabelecer uma associação. Não era um intervalo de confiança bom. Com esses dois grupos de odds ratio, que estão aqui sinalizados pela setinha, eles foram separados por variáveis específicas. No primeiro grupo, que é esse que tem um asterisco, foi ajustado para idade, sexo, e no outro grupo, que é esse da cruzinha, foi ajustado para outros parâmetros, nível educacional, as comorbidades, o uso prévio daquelas medicações que eu citei anteriormente, história de DPLC, certo? E a gente vê que nesse segundo grupo, quando eu ajusto para as outras variáveis, o efeito protetor ainda foi muito maior. Essa outra tabela, ela considera apenas os pacientes que tiveram um uso prolongado da estatina, uso de pelo menos 5 anos, e o risco de desenvolvimento da neoplasia. A gente vê que no sexo feminino não deu para estabelecer nada de protetor ou fator de risco, porque o intervalo de confiança não é bom. Nos pacientes do sexo masculino, foi efeito protetor em ambos os grupos, principalmente no segundo, né, quando eu ajusto para mais variáveis. E nos pacientes com TE, os pacientes com TE não teve associação. Já os pacientes com PV, mielofibrose e outras neoplasias, teve sim um efeito protetor. Então, entrando já na discussão, realmente foi um estudo que viu a redução no risco no desenvolvimento das neoplasias mieloproliferativas, teve sim um possível efeito protetor que foi mais forte em homem e paciente que usava cronicamente a estatina. Foi o primeiro estudo, caso controle, a avaliar essa associação, mas a gente não tem ainda um estudo, um trial para avaliar como objetivo primário o efeito protetor das estatinas. Estudos anteriores, esse estudo especificamente, que foi um estudo observacional, populacional, acho que foi feito inclusive na Dinamarca também, com 13 pacientes com neoplasias não hematológicas, mas que já usavam estatinas antes do diagnóstico, teve uma menor mortalidade global e uma menor mortalidade associada ao tratamento. Então, qual a hipótese que isso levantaria? Que esses pacientes possivelmente teriam uma maior sensibilidade ao quimioterápico, uma melhor resposta ao tratamento quimioterápico. Isso estaria associado justamente com o que eu tinha começado a falar, que é a via do mevalonato, que está muito estimulada nos pacientes com câncer, seria inibida pelo uso da estatina. Como ela seria inibida, isso ia prejudicar o desenvolvimento das células e alterar a membrana celular de todas as células. Então, é como se a neoplasia não conseguisse se desenvolver. Outro estudo epidemiológico avaliou a redução de risco e foi realmente
nesse estudo foi visto uma redução de risco de câncer de pâncreas, fígado, pulmão e TGI. Isso foi muito mais estudado em neoplasias não hematológicas. 2 de 3 meta-análises anteriores que avaliaram, dessa vez, o risco de neoplasia hematológica e viu que teve associação como proteção para o linfoma não Hodgkin e leucemia, mas quando foi falado de mieloma e linfoma de Hodgkin, não teve associação. Então, falando mais sobre o mecanismo. A estatina, ela inibe essa enzima que tem no último tópico, que é a 3-hidroxi-3-metilglutarico coenzima A. Essa enzima participa ativamente do processo da via do mevalonato, formando o mevalonato que participa da membrana celular. Como eu vou inibir a formação dessa via, vou inibir a ação nessa via, esses pacientes iriam prejudicar a membrana celular e iriam ter uma ação pró-apoptótica, que é justamente o oposto do que ocorre em pacientes com câncer, que é quando eu tenho essa via mais estimulada. Essa imagem só para mostrar mesmo onde é que atua a inibição das estatinas. Então, realmente, seria uma medicação com possível efeito de interromper o início e o crescimento tumoral por aumento dessas vias pró-apoptóticas. Como eu falei anteriormente, poderia essas vias, esses pacientes em uso de estatina, poderiam realmente ter uma maior sensibilidade à quimioterapia. Inclusive, ele cita ativamente no artigo a inibição dos inibidores de BCL2 e um efeito de redução na carga alélica do JAK2. E como funcionaria isso? Existia uma suspeita de que, para a via JAK funcionar, precisaria dessa via do colesterol íntegra. Mas o que é que foi visto? Que nos pacientes com JAK mutado, a estatina realmente prejudica a proliferação celular, isso que eu quero dizer. Mas nos pacientes com JAK selvagem, não teria interferência. Então, já que esse efeito inibidor prejudica só os pacientes mutados, poderia ter realmente uma associação na redução da carga alélica do JAK, reduzindo a inflamação e desenvolvimento de LMA, por exemplo. Esse estudo teve alguns vieses, principalmente o de seleção. Não foi conseguido estratificar, obviamente, de forma fidedigna, as diferenças socioeconômicas, os estilos de vida. Às vezes, o paciente que usava estatina era um paciente que já tinha um cuidado maior com saúde. Esses pacientes tinham uma maior vigilância médica, e como foi um estudo retrospectivo, não se pôde definir causalidade nesse caso. Então, como conclusão do estudo, realmente foi visto que tinha uma associação com redução significativa do desenvolvimento de neoplasias mieloproliferativas nos pacientes que usaram estatina, principalmente nos pacientes que usaram mais tempo, mas que não conseguiu definir causalidade por ser um estudo retrospectivo. Então, são necessários mais trials para poder definir realmente esse efeito protetor, trials que deixem como objetivo primário avaliar essa associação entre o uso da estatina e a proteção de neoplasias, para que a gente realmente consiga confirmar esse efeito de proteção antineoplásico. É isso. O artigo era pequeno aí, enfim. Vitória, obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Um artigo pequeno, mas um artigo muito importante do ponto de vista de introdução da nossa prática clínica, né? Em termos da utilização das estatinas. Então, e aí acho que essa discussão ela abre algumas perspectivas, até do ponto de vista de efeitos colaterais que essas drogas têm, né? E na associação eventualmente até com as medicações que a gente usa para tratar
a hidroxuréia, ruxolitinib, ou alguma outra medicação que a gente possa estar utilizando. Mas eu acho que abre uma discussão muito importante no papel de antiangiogênese, anti-inflamatório, né? E pró-apoptose, né? Que as estatinas têm. Então, é um conceito, né? Que talvez sirva para nos alertar de alguma forma. E aí eu gostaria, então, de pedir que o Guilherme, R1, fizesse um comentário, uma pergunta sobre a sua apresentação, Vitória. Por favor, Guilherme. Doutor, eu acho que o Guilherme teve algum problema aqui na enfermaria. Não entendi. Ele tá, eu acho acho que ele que ele teve saiu. alguma coisa aí na enfermaria. Então a gente passa. Então a aqui. gente. Não, tranquilo, a gente pode passar. É porque ele está online aqui, mas eu posso pedir então para a Laís. Por favor, Laís. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, parabéns, Vitória. Excelente apresentação. Realmente, eu não era um efeito que eu conhecia das estatinas, foi uma completa novidade para mim. Eu acho muito interessante a gente começar a conhecer, né, esse âmbito da pesquisa com relação às estatinas, porque pode ser que seja uma medicação que a gente venha a utilizar no futuro, dependendo do que os próximos estudos venham a complementar com relação a isso. Eu fiquei só com uma dúvida se esse efeito das estatinas estaria relacionado só quando houvesse realmente mutação da JAK, ou se as outras mutações também poderia ter esse efeito da estatina. Mas, assim, entendi que são necessários outros estudos e é importante a gente ficar acompanhando para as novidades que vão surgir nos próximos anos. E parabéns, Vitória, excelente apresentação. Uma consideração que eu acho que é bem interessante e que algumas situações que a gente tem, que inclusive tá separada aí na tabela da Vitória, que a Vitória apresentou, são aquelas mieloproliferativas não classificáveis, né? E em que você tem um quadro de mieloproliferativo, não é mielofibrose, tá? E que isso é raro, mas existe, né? E eu vi que tem um número razoável ali nessa casuística aí, então, são mais de quase 200 casos. E que é uma situação que a gente deve sempre pensar que pode se deparar com ela, que é aquele indivíduo BCR-ABL negativo, JAK2 negativo, CAUR negativo, MPL negativo, em que, à luz do que a gente conhece hoje, a gente tem o diagnóstico hematopatológico de síndrome mieloproliferativa, e esse doente a gente não consegue encontrar, até para você tratar é difícil, né? Fica muita opção de se tratar com hidroxureia, e essa questão das estatinas, num cenário como esse, é uma alternativa muito interessante, né? Eu acho que a gente deve botar no nosso radar como uma opção de associação de tratamento. Né? Não sei se o doutor Dário gostaria de fazer um comentário sobre isso, doutor Dário. Fernando? Bom dia. Não, eu acho muito interessante esse tema que foi colocado aí para a Vitória, porque a gente ficar atento, por exemplo, vocês aí que têm mais vivência com a droga, é que pode falar melhor do que eu, mas com relação às alterações que a gente vai encontrar, por exemplo, na estatina, eu vi um trabalho, mas assim também não era meio conflitante, né? Não sei se a gente pode tirar algumas conclusões com relação aos linfomas, linfoma não Hodgkin, que ele dizia que tinha associação com alguns subtipos de linfoma não Hodgkin, nem com todos. Por exemplo, com linfoma de grandes células, não tinha associação, né, com o uso de estatina, nem com as neoplasias plasmocitárias. Também o trabalho não explica bem aí a razão dessa associação com uns subtipos e com outros não, né? Mas eu me lembro bem, assim, falando em alterações que as drogas podem ocasionar no tecido hematopoético, né? Por exemplo, na literatura está colocado, por exemplo, o uso de anticonvulsivantes, e foi uma época que
muitos casos apareceram com gânglios grandes e algumas células lembravam célula RS. E esses casos foram dados como linfoma de Hodgkin, logo no início. Depois foi que o pessoal ficou atento e disse, não, quando tirou o uso, né, quando retiraram o uso do medicamento, o linfonodo regrediu. Então, a gente tem que ficar atento que, às vezes, eu não vi em relação às estatinas. Às vezes, o uso de medicamentos, você encontrar uma linfadenomegalia, ficar atento que, às vezes, o medicamento altera a arquitetura do linfonodo e simula, às vezes, uma neoplasia, né, um linfoma. Então, o patologista tem que ficar atento a essas situações. Eu me lembro também de um caso com relação ao uso, não com a estatina, mas com o uso do Glivec. É um paciente, eu acho que até da CI, que ela tratou com Glivec, com LMC, e ele começou a apresentar algumas alterações, anemia, não estava melhorando, e ela fez uma biópsia, feita uma biópsia de medula, e eu analisei essa biópsia. E tinha realmente uma mielofibrose extensa na medula óssea, né? O paciente já estava desenvolvendo uma neoplasia mieloproliferativa. Então, eu acho interessante o tema para ficar atento, né, e com as estatinas que a Vitória mostrou, essas ligações com neoplasia mieloproliferativa. Então, eu acho muito interessante, né, e essa discussão. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, doutor Dário. O seu comentário sobre a questão da doença linfoproliferativa, eu acho que com a apresentação da Vitória ficou bem interessante, inclusive ele coloca nesse trabalho que não tem uma correlação, né, Vitória? E ele associa essa questão do papel da estatina como diminuir a chance daquele indivíduo evoluir, que eu acho que tem uma inter-relação com a via da JAK-STAT, né? Eu acho que isso talvez explique e que não está relacionado com a doença linfoproliferativa. Então, talvez isso tenha uma explicação na patogênese mesmo, no mecanismo da doença em si. Eu acho que isso talvez explique, né, de alguma forma, certo? É no meu entendimento. Quer falar um pouco sobre isso, Vitória? Doutor, o que ele coloca é que eles colocam que tem uma possível realmente associação com essa integridade da via do colesterol da via JAK-STAT, sendo que quando foi avaliado nos pacientes com mutação e os pacientes com a JAK selvagem, foi visto que os pacientes com mutação tinham mais interferência do que os com JAK selvagem. Daí ele coloca a possibilidade de que atue na redução da carga alélica, mas realmente ele considera como todo esse processo que a via JAK seria dependente da integridade dessa via do colesterol. Não sei se deu para entender. O que você está dizendo, eu entendi. O que você está dizendo é que, na verdade, assim, o papel da estatina só é importante quando você tem mutação da JAK, é isso? Isso. Em outras palavras, aí você está dizendo. E aí, eu acho que esse trabalho, assim, para nós, ele abre uma perspectiva de que a gente precisa, em todas as doenças mieloproliferativas, tá olhando com mais cuidado, nós como hematologistas, que não é uma coisa muito da nossa prática, né? Embora os nossos colegas da cardiologia, da nefrologia, olhem isso, até os clínicos, de uma maneira bastante cuidado, né? A gente precisa estar atento a isso, nós hematologistas, né? Para poder, como um recurso a mais, os nossos doentes com síndrome mieloproliferativo, de se eles não estiverem usando, a gente tentar associar, né? Eu acho que isso fica essa mensagem que eu acho que é muito importante, tá? O Guilherme pediu para falar. Guilherme, a palavra está com você. Bom dia, doutor. Tá me ouvindo? Bom dia, estamos ouvindo bem. Pode ficar à vontade. Peço desculpa porque eu tive uma intercorrência aqui na enfermaria e não deu para fazer o comentário. Normal, faz parte. Fica à vontade. Eu queria parabenizar a Vitória pela excelente aula. Confesso que eu nunca tinha lido nada assim a respeito dessa relação de estatina com
as doenças mieloproliferativas, é o que eu acho que precisa assim, de mais estudos para chegar a uma conclusão assim mais embasada, né? Porque o estudo aí foi retrospectivo, observacional. E assim, é muito importante porque nossos pacientes, a maioria dos nossos pacientes são pacientes idosos, de risco cardiovascular elevado, que muitas vezes também utilizam, né, de estatina. E eu estava lembrando de um estudo sobre a estatina, que eu acho que é muito importante para a gente, porque aí nossos pacientes, diversos pacientes fazem quimioterapia com antraciclos e tudo mais, e teve um estudo, acho que em 2021, que foi verificado o uso da estatina, né, reduzindo a cardiotoxicidade dos antracíclicos. Eu acho que também que é muito importante porque nossos pacientes, vários vão utilizar de quimioterapias, vários vão ter antracíclicos, e são pacientes mais idosos que muitas vezes também utilizam de estatina devido ao risco cardiovascular. Achei bem interessante, realmente não, confesso que eu não conhecia dessa relação da estatina com essas doenças mieloproliferativas. Parabéns, Ana Vitória, muito boa a apresentação. Muito interessante o seu comentário, Guilherme, e eu acho que a gente tem que entender isso tudo, tá tudo interligado, né? A gente tenta separar, mas as coisas estão interligadas. Especificamente, nesses doentes que têm síndrome mieloproliferativa não classificável, em que a gente não tem muito recurso de terapia-alvo, né? Eu fico me perguntando o quão importante deve ser a utilização da estatina no tratamento desses doentes. É uma coisa que fica uma reflexão para nós todos. A doutora Ana Angélica pediu a palavra. Por favor, Ana Angélica, bom dia. Oi, Muito bom bom ter você dia. aqui. Obrigada. Bom dia, parabéns, Vitória. E esse tema foi excelente. Primeiro, em relação ao que o Guilherme acabou de falar, que talvez aí já destaque mais para a parte anti-inflamatória, né, das estatinas. Mas a outra coisa é esse efeito anti-inflamatório que eu acho que a Vitória até mencionou, e que talvez entre nessa proteção aí da toxicidade cardíaca dos antracíclicos. Agora, o que eu queria perguntar à Vitória era, assim, eu acho que eu entendi que a atorvastatina não teria esse efeito? E quais... Aí, ao mesmo Não, tempo, doutora. ao mesmo tempo, eu pergunto, quais foram as que foram mais usadas, assim, quais as que entraram? Porque eu entendi ali que a atorvastatina não teria mostrado esse efeito, mas não sei se entendi certo. Não, é que as outras medicações foi comprovado que quanto mais tempo usaram, mais efeito elas tiveram. E na atorvastatina não foi possível comprovar isso. As outras medicações foram simvastatina, rosuvastatina, se eu não me engano, pravastatina. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Mas eu só estou me lembrando dessas três, doutora. Eu acho que teve uma quarta, mas eu não estou lembrando Foi a de cabeça. simvastatina mesmo? Simvastatina mesmo. Não, só repete, por favor. Simvastatina. Simvastatina, rosuvastatina e eu acho que teve a pravastatina. Eu não estou lembrando porque eu acho que teve uma quarta. Agora, talvez o que você disse, então, vê se ficou claro para mim, é que a atorvastatina tem o efeito, não foi visto aquele efeito se usada há mais de 5 anos, é isso? Isso. Ah, tá, ok. Obrigada. De nada. Bom dia a todos. Excelente essa consideração da Ana Angélica, porque fica mais claro. E aí, isso me faz pensar numa pergunta para você, Vitória. Dentre essas drogas que foram utilizadas nesse perfil de 6 mil pacientes, aproximadamente, qual foi a droga mais utilizada? Tem esse percentual? Doutor, eu vou procurar aqui no artigo, porque eu não lembro de ter visto isso. Tá certo. mais Então é usada. importante a gente saber, né, mais por curiosidade mesmo, e até porque Sim. se eu entendo bem, eu acho que o que é usado correntemente é a simvastatina, né, Ana Angélica? É o que o pessoal usa mais frequente. Eu acho mais que até frequentemente, principalmente no serviço público. Porque é isso que eu queria dizer, é a mais barata, né? Eu tenho a impressão. Exato. Né? Eu acho que é de acesso mais fácil. Agora, eu vejo, não sei vocês, pessoal, Ele não divide, doutor. Ele só coloca não. que foi pravastatina, rosuvastatina, aí lovastatina e fluvastatina.
além da Sinva e da Atorva. Aí, essas outras ele só colocou num grupo de outras estatinas. Mas ele não coloca a mais usada. Deve ter sido a Sinva e a Atorva, né? Provavelmente. Mas uma coisa que eu queria fazer um comentário sobre a simvastatina, eu não sei se é a experiência de vocês, mas é a que eu tenho, de muitos efeitos colaterais, tá? Inclusive, com lesões, às vezes com lesões musculares, CPK elevada, né? Que tem doentes que não conseguem usar, né? Eu não sei, e às vezes a gente é obrigado a suspender. Então, com essa nova discussão que a gente está tendo hoje, eu acho até que precisa ser repensado se em algumas situações de síndrome proliferativa a gente não precisa discutir uma mudança para uma categoria menos tóxica de estatina, né? Pelo grande benefício que parece ter, né, para esses doentes. Então fica essa interrogação, essa reflexão para nós todos, tá? Fernando? Oi, Ana. Oi, de repente eu fiquei Oi, sem. eu também, eu fiquei também sem conexão, não sei por quê, mas por favor, fique à vontade. Era para dizer que isso aí que você falou, eu já vi com a atorvastatina, do paciente ter que suspender. Muito Foi? mal-estar e muita dor muscular. Que me surpreendeu, porque já é uma geração assim Pois é. E de aí a mais gente fica qualidade. pensando, eu vi que alguns cardiologistas têm usado a pravastatina, né? Em algumas situações, tem mudado, eu não sei se é menos tóxica. Eu confesso que, assim, a partir desse trabalho, eu decidi que eu quero entender um pouco mais isso, sabe? Porque eu acho que se traz tanto benefício, se pode trazer, é obrigação nossa, enquanto hematologistas, ter algum conhecimento mais aprofundado, né? Para cuidar melhor aí desses doentes. Então, eu fico com essa mensagem. Eu gostaria que o Hércules fizesse um comentário, por favor, Hércules. Oi, bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar a Vitória pela aula, que foi excelente. É bastante interessante esse trabalho. A gente acho que suscita também um ponto da interação entre o risco cardiovascular e as doenças hematológicas, né? Quando a gente vai estudar mieloproliferativas, né, tem até uma tabelinha no livro que fala sobre o excesso de mortalidade em pacientes com neoplasias mieloproliferativas e atribui principalmente às doenças cardiovasculares, né? A gente vê no ambulatório os pacientes com trombocitemia essencial, que tem poucas complicações, geralmente faz hidreia no alto risco, mas que eles têm uma taxa de complicação hematológica baixa, mas quando vê no longo prazo, eles têm um risco cardiovascular aumentado. Isso é interessante também no contexto quando a gente estuda, né, e vê que o CHIP, né, que é a hematopoiese clonal, ela também está associada com o aumento da mortalidade cardiovascular. Então, a gente acho que abre uma janela de estudo, né? A inserção precoce das estatinas aí, acho que vai ser vai ser objeto de algum estudo randomizado no futuro, avaliar no longo prazo se as estatinas teriam um papel também em reduzir esse excesso de mortalidade das neoplasias mieloproliferativas, né? Acho que é um artigo bastante esclarecedor para a gente, corrobora o uso da medicação, assim, embora não esteja indicado unicamente nesses casos de neoplasias mieloproliferativas, mas abre um campo de estudo, né, para mudar os guidelines no futuro. Sem dúvida, eu vejo dessa forma, e uma coisa que eu senti falta, mas é por conta principalmente de ser um estudo retrospectivo, é o papel do estresse oxidativo, né?
nessa questão. Todas as vezes que tem inflamação, né, a gente tem sempre que olhar o estresse oxidativo e isso ele soma muito em termos de entendimento, né, do que está acontecendo nessa situação, principalmente associada à doença mieloproliferativa. Eu pediria, então, para a Thaís fazer um comentário, uma pergunta, alguma dúvida. Ficasse à vontade, Thaís. Bom dia. Então, acho que foi muito relevante. Só um minuto que eu estava dando interferência aqui com o Guilherme. Pronto. Então, acho que esse tema foi extremamente importante ser levantado hoje, porque é uma medicação da nossa convivência, né, extremamente barata até para se usar no SUS, que a gente conhece bem os efeitos colaterais. Então, é importante saber que, além dos efeitos protetores cardiovasculares que a gente já conhece no dia a dia, ela tem esses outros possíveis efeitos na nossa parte hematológica. Então, para a gente tanto pensar na prevenção, quanto, como foi bem colocado aí pelo Hércules, na diminuição de eventos cardiovasculares dos pacientes que já têm as neoplasias mieloproliferativas. Então, parabenizar a Vitória, acho que eu não tenho muito mais a acrescentar, já foi bastante discutido. Eu ia perguntar a mesma coisa que a doutora Ana Angélica levantou sobre a atorvastatina, e aí já tirei minha dúvida, né? Então, acredito que seja isso. Parabéns, Vitória. Tá bom, então, muito obrigado, Thaís, e eu passo a palavra para a Vitória para a gente finalizar. Eu acho que não tem muito mais a acrescentar, mas acho que a discussão foi bem rica, foi um artigo bem interessante, porque eu também não... foi novidade para mim, então acho que é isso. Tomara que apareça logo aí um estudo randomizado que confirme essa associação. Ok, Vitória, obrigado. Pois não, doutor Dário, por favor. Me interessou particularmente as estatinas, porque eu, particularmente, tomo atorvastatina há 8 anos, que eu sou cardiopata coronariano grave, né? Então, já fui operado e agora me aguçou ainda mais o interesse em pesquisar. Eu acho que aí, um estudo prospectivo, né, um grande número de pacientes, vai esclarecer muitos pontos aí, né, que ficaram em interrogação dos trabalhos retrospectivos, né? Então, o estudo prospectivo aí, eu acho que vai tirar muitas dúvidas, né, esclarecer alguns pontos, essa correlação, se tem correlação realmente significativa com neoplasia ou não. Muito obrigado, doutor Dário. Eu acho que é exatamente essa mensagem, e o que fica para mim é que muda um pouco o meu conceito, é que, na medida do possível, nesses casos, eu vou tentar associar a estatina, tá? Aí vai depender muito da tolerância né, desses doentes, mas eu acho que fica essa mensagem para nós todos aí, como hematologistas mesmo, tentar na nossa prática, tentar inserir. Então, eu agradeço a Vitória pela apresentação, agradeço a todos vocês pela paciência e pela participação, e um bom resto de semana para todo mundo, tá certo? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Pronto, tá aí. Complicado, né? Complexo aí. Porque é uma droga amplamente usada, né? Eu tomo. Comercializado assim, como se fosse na área da cardiologia, na área da hematologia, né? Todo mundo toma essa droga. Aí estão falando já em associação com neoplasia, só que tem estudo retrospectivo, que não dá, às vezes, para o cara tirar a conclusão, né? E outros estão assim meio difícil de entender, de a gente tirar alguma conclusão assim clara mesmo, porque, por exemplo, qual o tempo que foi usada essa droga, qual a dose, né? É muito variado esse negócio aí, tem que ver. Tem que ser grupo homogêneo. Então,
vamos analisar paciente que tomou essa droga, qual a dose e o tempo. Se for dosagem variada, é uma bagunça. Tem que ser uma coisa bem consciente, para você tirar a conclusão, né? Alô. Bom dia. Tudo bem? Tranquilo. Bem. Por aí. Nada, mas... Falou não, falou nada não.